Prepare-se para uma transformação na maneira como você vê a vida e os relacionamentos. Neste vídeo, vamos explorar uma visão radicalmente nova sobre questões que impactam profundamente a nossa existência e a nossa relação com o divino. Se você está pronto para mudar sua perspectiva e descobrir a verdadeira essência da mensagem bíblica, fique conosco até o final. Na Bíblia, a homossexualidade é abordada em alguns pontos específicos, com o objetivo de orientar os seguidores sobre o plano divino para a vida e os relacionamentos. Vamos explorar como essas passagens são interpretadas e como elas se encaixam na mensagem mais ampla de esperança e transformação que Cristo oferece. Levítico 18:22 e Levítico 20:13 são dois dos principais textos no Antigo Testamento que abordam a questão da homossexualidade. Estes versículos estão localizados no meio de uma série de leis e orientações dadas ao povo de Israel. Em Levítico 18:22, lemos: "Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher, é abominação." Esta é uma declaração clara e direta que, em seu contexto histórico e cultural, reflete o entendimento da época sobre os relacionamentos e a moralidade. Esses versículos fazem parte do que é conhecido como o Código de Santidade, um conjunto de leis que visa orientar o povo de Deus em como viver uma vida que honre o Senhor. O livro de Levítico, em geral, oferece instruções sobre a pureza e a justiça, e as leis sobre a homossexualidade estão entre muitas outras leis que regulam diferentes aspectos da vida. Já no Novo Testamento, em Romanos 1:26-27, o apóstolo Paulo aborda o tema de uma maneira um pouco diferente, mas igualmente relevante. Paulo escreve: "Por isso Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contra a natureza, e, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro." Neste trecho, Paulo fala sobre as consequências de se afastar dos padrões divinos e como isso se reflete nas ações humanas. Apesar de essas passagens indicarem uma visão clara sobre a homossexualidade, é fundamental entender que a mensagem central da Bíblia não é apenas sobre condenação, mas também sobre esperança e transformação. Cristo, que é o centro da fé cristã, oferece uma nova perspectiva e uma nova vida para todos. Em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, é dito: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Esta passagem revela o amor incondicional de Deus e a promessa de vida eterna para todos que aceitarem a Cristo. Cristo veio ao mundo para oferecer a todos a oportunidade de transformação. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreve: "Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo." Isso significa que, independentemente de nossas falhas ou de onde estamos em nossa jornada espiritual, há sempre a possibilidade de renovação e mudança. A Bíblia não é apenas um livro de regras e condenações. É também um testemunho do amor e da graça de Deus. Cristo ofereceu perdão e uma nova chance para todos. Para aqueles que lutam com questões de identidade ou comportamento, a mensagem de Cristo é de aceitação e transformação, convidando todos a experimentar uma nova maneira de viver, alinhada com o plano divino. Agora imaginemos um grande templo, majestoso e imponente, construído com cuidado e respeito. Cada pedra, cada detalhe, foi colocado com uma profunda consideração, pois o templo não era apenas um edifício, era um lugar sagrado onde a presença divina habitava. Agora, pensemos em algo ainda mais precioso e significativo. O apóstolo Paulo nos ensina que nossos corpos são, de fato, templos de um espírito ainda mais sagrado. Na 1 Coríntios 6,19, Paulo nos lembra: "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Esta imagem do corpo como um templo é poderosa. Assim como um templo deve ser tratado com reverência e cuidado, nossos corpos também devem ser respeitados e honrados. Eles não são apenas nossos, mas pertencem a Deus. Quando falamos de sensualidade e exibicionismo, estamos abordando comportamentos que muitas vezes desonram essa ideia de templo. Sensualidade é a busca por prazer e estímulo sexual que pode ser expressa de várias maneiras, muitas das quais podem se desviar dos princípios de pureza e modéstia. Exibicionismo, por outro lado, é a tendência de se exibir de maneira provocativa, buscando a atenção dos outros para satisfazer uma necessidade pessoal de reconhecimento ou admiração. Para entender por que essas práticas são problemáticas, é útil pensar na diferença entre um templo cuidadosamente preservado e um que é negligenciado ou maltratado. O templo é feito para ser um lugar de beleza e respeito, não de extravagância ou descaso. Sensualidade frequentemente leva a comportamentos e escolhas que podem não respeitar o propósito mais profundo para o qual o corpo foi criado. Em Gálatas 5:19, Paulo descreve as obras da carne, incluindo a sensualidade, como algo que está em desacordo com a vida guiada pelo Espírito. Ele enfatiza que, ao buscar apenas o prazer momentâneo, acabamos nos afastando da verdadeira alegria e paz que vem de uma vida alinhada com Deus. Exibicionismo, por outro lado, muitas vezes busca a validação externa e pode se manifestar através de maneiras de vestir ou comportamentos que chamam atenção de forma intencional. Em 1 Timóteo 2:9-10, Paulo nos aconselha a não usarem adornos ostentosos, mas com boas obras. A ideia é que a verdadeira beleza e valor não vem do exterior, mas da pureza e da bondade interior. Se colocarmos a nossa identidade e valor na aprovação dos outros, acabamos desviando o foco de nosso verdadeiro propósito. A modéstia e a pureza são práticas que ajudam a honrar nosso corpo como um templo. 1 Pedro 3:3-4 nos instrui a ter um adereço não exterior, mas a beleza de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. A modéstia não se refere apenas ao modo de vestir, mas também ao modo de agir e interagir com os outros. É uma expressão de respeito próprio e respeito pelos outros, reconhecendo que somos mais do que apenas aparência física. A pureza, por sua vez, é um compromisso com a integridade e a santidade. Em Filipenses 4:8, somos incentivados a pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Este versículo nos lembra de focar em pensamentos e comportamentos que refletem a nossa verdadeira identidade em Cristo e que ajudam a manter nossos corpos e espíritos alinhados com os princípios divinos. Quando permitimos que a sensualidade e o exibicionismo entrem em nossas vidas, isso pode criar uma barreira entre nós e a conexão profunda com Deus. A busca incessante por prazer ou aprovação pode ofuscar a nossa capacidade de ver e experimentar a verdadeira paz e alegria que vem de uma vida centrada em Cristo. No entanto, a boa notícia é que sempre há uma oportunidade para renovação. Em Romanos 12:2, somos chamados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que mesmo que tenhamos caído em padrões de sensualidade ou exibicionismo, podemos sempre buscar a transformação e a renovação através do Espírito Santo. Visualize um jardim exuberante, cuidadosamente cultivado com amor e dedicação. Cada flor, cada planta, é uma expressão do zelo do jardineiro, que se empenha para manter o jardim saudável e belo. Agora, pensemos que esse jardim é como o compromisso em um casamento, um espaço que deve ser protegido e cuidado, para que floresça da melhor maneira possível. O adultério é como uma devastadora tempestade que pode arrasar esse jardim. Na Bíblia, o adultério é tratado com seriedade, não apenas por suas consequências físicas, mas também pelo impacto espiritual e emocional profundo que causa.
No Antigo Testamento, em Êxodo 20:14, o 7º mandamento é claro: não adulterarás. Esse mandamento é uma instrução direta de Deus sobre a importância de manter a fidelidade no casamento. A infidelidade não é vista apenas como uma violação de um acordo humano, mas como uma transgressão que afeta a relação com Deus. Quando alguém comete adultério, isso pode levar a uma profunda dor emocional e desintegração espiritual. É como se a confiança, uma vez sólida e firme, fosse destruída, deixando um vazio que pode ser muito difícil de preencher. O adultério muitas vezes resulta em desconfiança, tristeza e uma ruptura significativa no relacionamento, causando uma ferida profunda que pode levar muito tempo para cicatrizar. Jesus, em seus ensinamentos, aprofundou a compreensão sobre o adultério e suas implicações. Em Mateus 5:27 e 28, Jesus afirma: ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Aqui, Jesus vai além do ato físico de adultério e nos leva a considerar também os pensamentos e intenções do coração. Para Jesus, o compromisso no casamento não é apenas uma questão de ações externas, mas também de pureza interna. Ele nos ensina que até mesmo os pensamentos impuros e as intenções desonestas são graves e podem ser tão prejudiciais quanto a traição física. O que Jesus está nos mostrando é que a fidelidade não é apenas uma questão de comportamento visível, mas também de integridade e pureza no coração. O compromisso no casamento é tratado por Jesus com grande seriedade. Em Mateus 19:4-6, Jesus diz: não haveis lido que o Criador desde o princípio os fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Essa união é descrita como algo profundo e inseparável, uma união que vai além da simples convivência e toca o mais profundo da experiência humana. O casamento é visto como um compromisso sagrado, que deve ser guardado com a mesma reverência e dedicação com que se cuidaria de um templo. É um vínculo que reflete a relação entre Cristo e a Igreja, um relacionamento baseado em amor, fidelidade e respeito mútuo. Jesus enfatiza que essa união é para ser protegida e valorizada, e que qualquer forma de traição compromete essa ligação sagrada. Embora o adultério e a infidelidade sejam graves e tragam sérios danos, a mensagem de Jesus também é uma mensagem de esperança e redenção. Em João 8:1-11, encontramos a história da mulher adúltera, que é trazida a Jesus por aqueles que a acusavam. Jesus, em sua sabedoria e compaixão, diz: aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. Após todos se afastarem, Jesus diz à mulher: nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Essa história é um poderoso lembrete de que, apesar das falhas e dos erros, sempre há uma oportunidade para a mudança e para o perdão. Jesus não ignora a gravidade do pecado, mas oferece um caminho para a restauração e uma nova chance para viver de acordo com os princípios divinos. Ele nos ensina que a verdadeira transformação começa no coração e que a mudança é possível através do poder da graça e do perdão. Considere a construção de um edifício grandioso, erguido com uma base sólida e um design meticuloso. Cada pedra e cada estrutura foram colocadas com um propósito específico, e a estabilidade do edifício depende da integridade de cada uma dessas partes. Agora, pensemos que esse edifício é como o plano divino para o relacionamento humano, onde a base é a pureza e a fidelidade, e a construção é o compromisso e o respeito. A fornicação refere-se a relações sexuais que ocorrem fora do casamento. Na Bíblia, essas relações são frequentemente mencionadas como contrárias ao plano de Deus para a vida e os relacionamentos humanos. Em 1 Coríntios 6:18, o apóstolo Paulo nos adverte: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas aquele que comete prostituição peca contra o seu próprio corpo.
Paulo destaca que a fornicação é uma violação da santidade e da pureza que devem caracterizar nosso comportamento sexual. A fornicação é vista na Bíblia não apenas como uma violação de uma regra moral, mas como uma transgressão que afeta a pessoa em um nível profundo e pessoal. É como se alguém estivesse desmontando a estrutura cuidadosamente erguida do plano divino, o que pode levar a sérios danos e consequências. Para entender por que a fornicação é vista como uma violação tão séria, é importante considerar o plano divino para o relacionamento sexual. Em Hebreus 13:4 lemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos devassos e aos adúlteros Deus os julgará. Aqui, a pureza sexual dentro do casamento é destacada como algo de grande valor e honra. O casamento é o contexto designado por Deus para as relações sexuais, e fora desse contexto, essas relações são vistas como desrespeitosas e prejudiciais. O plano de Deus para a sexualidade é que ela seja uma expressão profunda de amor e compromisso dentro do casamento. Em Gênesis 2:24, a Bíblia descreve como: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Este versículo destaca a união profunda e significativa que o casamento representa. A sexualidade dentro do casamento é uma forma de celebrar essa união, mas fora dele, pode levar à confusão e ao sofrimento. Os impactos da fornicação são amplos e afetam diferentes áreas da vida. Em primeiro lugar, há um impacto emocional significativo. Relações sexuais fora do casamento muitas vezes não têm o compromisso e a segurança de um relacionamento conjugal, o que pode levar a sentimentos de insegurança, confusão e solidão. A intimidade física sem a base emocional e espiritual do casamento pode resultar em um vazio profundo e em um dano psicológico. Além disso, a fornicação pode ter consequências sociais e relacionais. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo lista várias práticas que são incompatíveis com o reino de Deus, incluindo a imoralidade sexual. A presença de relações sexuais fora do casamento pode criar tensão e desarmonia nas relações pessoais e comunitárias, enfraquecendo o tecido da sociedade e da igreja. Há também implicações espirituais. A Bíblia nos ensina que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Quando participamos de atividades que desonram esse templo, estamos nos afastando do propósito divino e enfraquecendo nossa conexão com Deus. A fornicação, portanto, não é apenas uma questão de comportamento, mas também uma questão de espiritualidade e alinhamento com os princípios divinos. Apesar da gravidade da fornicação, a Bíblia também oferece uma mensagem de esperança e renovação. Em 1 João 1:9, encontramos a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça de Deus está disponível para todos que buscam a transformação e a renovação. Mesmo que alguém tenha falhado, sempre há a possibilidade de recomeçar e alinhar sua vida com o plano divino. Jesus também nos convida a uma vida de pureza e santidade. Em Mateus 5:8, ele declara: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza não é apenas uma questão de comportamento externo, mas de um coração transformado. Através da oração, do arrependimento e da busca por uma vida alinhada com Deus, podemos encontrar a força para viver de acordo com seus princípios. Pense em um belo jardim, cuidadosamente planejado e mantido com amor. Cada planta e cada flor tem seu lugar, e o jardineiro dedica tempo para garantir que tudo cresça de acordo com o plano. Agora, pensemos no corpo humano e em sua sexualidade como um jardim que Deus criou com um propósito específico. Embora o conceito de masturbação não seja mencionado explicitamente na Bíblia, podemos refletir sobre como esse comportamento se encaixa no plano divino para nosso corpo e nossa vida espiritual. A Bíblia não aborda diretamente a masturbação, o que pode gerar alguma confusão sobre como interpretar esse comportamento. No entanto,
A Bíblia oferece princípios gerais que nos ajudam a entender como devemos lidar com questões relacionadas à sexualidade e ao uso do nosso corpo. Em Mateus 5, 27 e 28, Jesus fala sobre a importância de manter nossos pensamentos e intenções puros. Ele ensina que olhar para alguém com desejo impuro é como cometer adultério em nosso coração. Esse ensino nos leva a refletir sobre como a masturbação pode, em muitos casos, estar ligada a pensamentos e desejos impuros, que são contrários ao ideal de pureza que Jesus nos chama a viver. A masturbação é frequentemente associada à luxúria, que é um desejo intenso e desordenado por prazeres sexuais. Em 1 João 2,16, lemos: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A luxúria é descrita como algo que nos desvia do propósito divino e pode enfraquecer nossa conexão com Deus. Quando alguém se entrega frequentemente a pensamentos e práticas ligados à luxúria, pode criar um ciclo vicioso de desejo e satisfação momentânea, que não leva a um verdadeiro crescimento ou realização. Esse comportamento pode se tornar uma forma de buscar satisfação pessoal, sem o compromisso e a intimidade que são parte do plano divino para as relações humanas. Outro aspecto importante a considerar é o potencial da masturbação para causar isolamento espiritual e emocional. Em Gálatas 5, 19 e 21, Paulo lista as obras da carne que são prejudiciais para a vida espiritual, incluindo a impureza e a sensualidade. Quando alguém se concentra excessivamente em gratificação pessoal, isso pode levar ao afastamento das conexões significativas com outras pessoas e com Deus. A masturbação pode ser uma atividade solitária e, quando praticada em excesso, pode promover um estilo de vida isolado e centrado apenas em si mesmo. Esse isolamento pode impedir o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e profundos, que são essenciais para uma vida espiritual rica e para o crescimento pessoal. Deus criou o corpo humano com um propósito especial, e a sexualidade é uma parte integral desse plano. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo lembra: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso significa que nossos corpos devem ser respeitados e usados de acordo com o plano divino. O propósito de Deus para a sexualidade é que ela seja uma expressão de amor e compromisso dentro do casamento. Em Gênesis 2:24, a Bíblia descreve a união entre homem e mulher como algo profundo e significativo. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. O comportamento sexual, portanto, deve refletir a santidade e a integridade do relacionamento conjugal. Para alinhar nossos comportamentos com o plano divino, é importante buscar a pureza e a comunhão com Deus e com os outros. Em Filipenses 4:8, somos instruídos a pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Este versículo nos ajuda a focar em pensamentos e ações que promovem a pureza e a integridade. Além disso, buscar apoio e conselho dentro da comunidade de fé pode ser fundamental. Em Hebreus 10, 24, 25, somos encorajados a considerar uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. A comunhão com outros cristãos pode ajudar a fortalecer nossa vida espiritual e oferecer suporte no caminho para viver de acordo com os princípios divinos. Essa orientação se torna ainda mais relevante quando refletimos sobre a história do comércio sexual, que exemplifica uma grave desonra ao corpo humano e um meio de exploração e abuso. Em uma época em que as leis e os ensinamentos divinos eram seguidos com grande zelo e respeito, havia uma sabedoria profunda sobre como tratar o corpo com dignidade e honra. Deus criou o corpo humano como um templo sagrado, merecedor de respeito e cuidado. Infelizmente,
A violação desses princípios, evidenciada pelo comércio sexual, ilustra a seriedade da desonra e da exploração que ocorrem quando esses princípios são ignorados. Neste contexto, a comunhão e o apoio mútuo entre os membros da comunidade de fé se tornam vitais. Através do estímulo ao amor e às boas obras, conforme nos ensina Hebreus 10, 24-25, podemos enfrentar e superar as consequências do desrespeito e da exploração. A prática da fé em comunidade nos fortalece e nos guia para honrar o corpo como Deus o criou, preservando sua dignidade e promovendo uma vida alinhada com seus princípios sagrados. Vamos imaginar uma cidade antiga, onde a vida se desenrolava em mercados, praças e templos. Nesta cidade, o comércio sexual não era apenas uma prática isolada, era uma realidade que afetava muitos. As pessoas envolvidas nesse comércio estavam frequentemente motivadas por necessidades financeiras desesperadas, ou foram forçadas por situações de abuso e coerção. O comércio sexual envolve trocas íntimas de natureza sexual em troca de dinheiro ou outros bens. Ao contrário do amor verdadeiro e do compromisso que Deus planejou para os relacionamentos, o comércio sexual reduz a intimidade a uma transação fria e desumana. Isso desonra o corpo humano, que, conforme os ensinamentos de Deus, deve ser tratado com respeito e dignidade. Deus criou o corpo humano de forma magnífica, atribuindo-lhe um valor incomensurável. No livro de 1 Coríntios 6, 19 e 20, está escrito: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai a Deus, pois, no vosso corpo. Quando alguém se engaja no comércio sexual, está ignorando essa verdade fundamental. O corpo não é apenas uma parte física, é o lar do Espírito Santo. Participar de relações íntimas por motivos financeiros ou de outra forma que desrespeite essa santidade é um ato de desonra. Em vez de ser um lugar de amor e respeito, o corpo é tratado como um objeto de transação. O comércio sexual frequentemente envolve exploração e abuso, tornando-se uma questão moral e espiritual profunda. Muitas pessoas que entram nesse comércio o fazem devido a circunstâncias difíceis, como pobreza, tráfico de pessoas ou pressão social. Esses indivíduos muitas vezes não têm escolha, e sua dignidade é violada. Essa prática não apenas prejudica o corpo e a alma dos envolvidos, mas também afeta a comunidade como um todo. A exploração cria um ciclo de abuso e desrespeito, enfraquecendo a confiança e a harmonia na sociedade. É como um buraco na tapeçaria de uma comunidade, deixando cicatrizes visíveis e invisíveis que se espalham e causam dor. Participar do comércio sexual pode levar a um profundo sentido de vazio e culpa. Espiritualmente, essa prática está em desacordo com o plano divino para relacionamentos e intimidade. O comércio sexual muitas vezes deixa uma sensação de desconexão e tristeza, afastando a pessoa da paz e do propósito que Deus oferece. A Bíblia nos ensina que Deus deseja relacionamentos baseados no amor e no compromisso, não em transações. O comércio sexual quebra esse princípio, levando a uma sensação de separação espiritual e emocional. Os ensinamentos de Deus nos chamam a tratar o corpo e os outros com honra, refletindo a sua vontade para relacionamentos saudáveis e respeitosos. É importante lembrar que, independentemente das circunstâncias, há sempre um caminho de volta para a dignidade e a integridade. Este princípio de honra e respeito é particularmente relevante quando consideramos o contexto das leis divinas em um antigo vilarejo, onde as famílias viviam em harmonia sob a orientação de Deus. Nesse cenário, as regras eram estabelecidas para promover o bem-estar e a santidade, e cada pessoa compreendia seu papel dentro da comunidade. Entre essas regras, destacava-se a proibição do incesto, uma violação grave dos mandamentos divinos. O incesto não apenas desrespeita profundamente os laços familiares, mas também infringe o plano divino para a vida comunitária,
que exige pureza e integridade nas relações. Este mandamento reflete a importância de manter a dignidade e a pureza em todos os aspectos das nossas relações. Ao aderirmos aos princípios de honra e respeito ensinados por Deus, reforçamos a integridade das nossas interações e restauramos a dignidade onde ela possa ter sido comprometida. Assim, a sabedoria dos antigos mandamentos nos orienta a buscar sempre o caminho da retidão e da renovação, preservando a santidade das relações e promovendo um ambiente de respeito mútuo e harmonia. Vamos começar com uma história que ilustra a importância deste mandamento. Deus deu ao seu povo um código de leis, conhecido como as Leis de Moisés, que incluía orientações específicas sobre a vida familiar e as relações pessoais. Entre essas leis, Deus fez questão de incluir uma proibição severa contra o incesto. Em Levítico 18:6 está escrito: "Ninguém se chegará a qualquer parente próximo de sua carne para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor." Esta lei visava proteger a pureza das relações familiares e evitar as consequências devastadoras do incesto. O incesto é quando alguém tem um relacionamento íntimo com um membro da família, alguém com quem deveria ter apenas um vínculo de amor fraternal e respeito. Em muitas culturas antigas, como na de Israel, o incesto não era apenas visto como algo moralmente errado, mas também como uma transgressão grave contra a ordem divina estabelecida por Deus. A proibição do incesto era, portanto, um meio de garantir a saúde espiritual e emocional da família e da comunidade. O incesto tem consequências sérias, tanto espirituais quanto emocionais. Imagine uma pequena vila onde todos se conhecem e vivem próximos uns dos outros. Quando um relacionamento incestuoso ocorre, ele quebra os laços naturais de confiança e respeito. A atmosfera de segurança e amor, que é fundamental para o bem-estar da comunidade, é destruída. Em vez de haver harmonia, surge um ambiente de vergonha, traição e desconfiança. Espiritualmente, o incesto afeta a relação com Deus. Deus criou a família para ser um lugar de amor e proteção, e qualquer violação desse princípio interfere na harmonia que ele desejava para a criação. A Bíblia nos ensina que o corpo é um templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. E violar os princípios divinos é uma desonra não apenas para a pessoa envolvida, mas para toda a comunidade. Além das consequências espirituais e emocionais, o incesto também tem implicações físicas e sociais. A prática pode levar a graves problemas de saúde, tanto para os envolvidos quanto para possíveis filhos gerados em tais relações, devido ao aumento do risco de anomalias genéticas. Socialmente, o incesto cria um estigma que pode marginalizar os envolvidos e destruir a reputação da família. Em muitas culturas antigas, e ainda hoje em algumas comunidades, o incesto é visto com horror e repulsa. A violação dos laços familiares é considerada uma grave ofensa, e os envolvidos muitas vezes enfrentam severas consequências sociais, incluindo o isolamento e a rejeição. Deus, em sua sabedoria, criou as leis não apenas para impor regras, mas para proteger o bem-estar de seu povo. A proibição do incesto é um exemplo claro de como as leis divinas visam preservar a integridade da vida familiar e a pureza espiritual. Deus sabia que a violação desses princípios levaria a consequências dolorosas e destrutivas, e por isso, estabeleceu essas regras para evitar que seu povo se afastasse do caminho da justiça e da harmonia. Este vídeo é mais do que uma análise de passagens bíblicas. É um convite a uma transformação profunda. Prepare-se para ver sua vida e seus relacionamentos sob uma nova luz, e descubra como a mensagem de Cristo pode mudar tudo para você. Não perca a chance de experimentar uma renovação completa e uma nova perspectiva sobre a vida. Ao se inscrever em nosso canal, você garantirá que não perderá nenhum dos conteúdos valiosos que oferecemos. Junte-se a nós e seja parte de uma comunidade dedicada à busca de uma vida mais rica e mais conectada com os princípios de Deus. Clique no botão de inscrição
ative as notificações e acompanhe nossa jornada juntos. Sua transformação começa aqui, e estamos animados para fazer parte dela com você